Entre a Terra e as esferas luminosas da vida espiritual, existe uma zona de transição, onde ecoam as vozes do arrependimento, da saudade e da dor. É o umbral, palavra que para muitos causa medo, mas que na verdade representa uma das maiores expressões da misericórdia divina. O umbral não é o inferno descrito por religiões antigas, tampouco uma condenação eterna. É um estado vibratório e um campo de experiências onde o espírito, após deixar o corpo físico, reencontra o reflexo de tudo aquilo que ainda precisa compreender, curar e libertar em si mesmo. Quando a alma atravessa os portais da morte, não se transforma automaticamente em luz. Carrega consigo as marcas das emoções, das culpas, dos vícios e das ideias que cultivou. Aquilo que o coração não resolveu, o mundo espiritual reflete como cenário. Assim, cada pensamento e sentimento se tornam matéria sutil que molda a realidade ao redor. É por isso que o umbral não é apenas um lugar, é uma projeção coletiva das sombras humanas, um vasto espelho onde o espírito vê sua própria verdade interior. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Nos relatos de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, o umbral aparece como uma faixa de neblina densa, começando nos arredores da crosta terrestre e estendendo-se em diferentes níveis de densidade. É o território dos que ainda não compreenderam o sentido do amor, mas que já não pertencem mais à Terra. Lá se reúnem consciências perturbadas, arrependidas ou ainda presas a sentimentos de posse, inveja, ódio ou culpa. Entretanto, nada ali é estático. Tudo vibra, tudo convida à transformação. É um ambiente de purificação, criado pela própria lei divina para que as energias pesadas da alma sejam depuradas antes que ela possa seguir rumo à luz. O umbral, portanto, não é uma punição, mas um tratamento intensivo da alma. É o hospital invisível da consciência culpada, o deserto da mente revoltada, o silêncio onde o ego finalmente se depara com o resultado de suas escolhas. Muitos espíritos permanecem ali sem perceber o tempo passar, repetindo padrões mentais, revivendo cenas, presos em círculos de sofrimento que eles mesmos criaram. Outros, mais despertos, são logo amparados por equipes de luz que os conduzem a postos de atendimento e colônias de reequilíbrio. Tudo depende do estado íntimo de cada um, porque no universo espiritual ninguém é condenado, apenas colocado diante da própria verdade. Quando o espírito começa a orar, a aceitar ajuda ou simplesmente deseja sinceramente melhorar, a paisagem muda, o nevoeiro se dissipa, a escuridão se afasta e raios de claridade surgem. Isso simboliza a mudança vibratória, o início da cura interior. E assim o umbral cumpre sua função: não castigar, mas educar; não punir, mas libertar. É ali que o orgulho cede lugar à humildade e o desespero dá passagem à esperança. Os espíritos que adentram o umbral não chegam todos ao mesmo lugar. Assim como a Terra tem montanhas e vales, o mundo espiritual se organiza por vibrações. Quanto mais densos são os pensamentos e sentimentos de uma alma, mais pesado se torna o ambiente onde ela desperta. É por isso que os mentores espirituais descrevem o umbral como composto por faixas ou camadas, cada uma refletindo o grau de sofrimento, ignorância ou arrependimento de seus habitantes. A primeira delas é a faixa densa ou limítrofe, que se estende logo acima da crosta terrestre. É a zona mais próxima do mundo material, onde a escuridão parece se misturar à neblina e a atmosfera pesa como se o ar estivesse impregnado de dor e lembranças. Muitos recém-desencarnados despertam aqui ainda acreditando estar vivos, presos às próprias casas, ao corpo que já não existe ou a pessoas que não percebem sua presença. Alguns vagam por ruas conhecidas, tentando retomar a rotina, sem entender por que ninguém responde. Outros se veem em lugares escuros, úmidos e silenciosos, onde o medo e a solidão se tornam companheiros constantes. Esse é o umbral da confusão, onde o espírito precisa aceitar que morreu para poder começar a se libertar. Mais adiante, em uma vibração um pouco mais sutil, encontra-se a faixa intermediária, talvez a mais movimentada de todas. É o território das comunidades por afinidade, onde espíritos se agrupam conforme suas tendências. Viciados em álcool ou drogas, permanecem em torno de ambientes terrestres, buscando se satisfazer pela influência sobre encarnados. Espíritos dominadores e violentos formam cidades sombrias, comandadas por chefes endurecidos que mantêm o poder através do medo e da hipnose mental. Essas regiões lembram as antigas cidades humanas, com ruas, casas e construções, mas tudo ali vibra em tons acinzentados. Há comércio, trabalho,
e até leis próprias, porém baseadas no egoísmo e na força. É o umbral das ilusões, onde a mente cria mundos de poder para esconder a própria fraqueza. Por fim, encontramos a faixa de transição, uma região que já se aproxima das colônias de luz. O ambiente aqui é menos opressivo, a névoa se torna mais clara e o silêncio pesado dá lugar a sons suaves, como se o próprio ar respirasse esperança. Espíritos arrependidos, cansados do sofrimento, começam a ser recolhidos por equipes de socorro. Muitos são levados a postos de triagem, onde recebem passes, orientações e descanso, para depois seguirem a hospitais e escolas espirituais. É o umbral da esperança, o ponto em que a alma finalmente reconhece que só o amor e a humildade podem conduzi-la à verdadeira libertação. Essas 3 faixas não são separadas por muros, mas por vibração. O espírito pode elevar-se de uma a outra conforme sua renovação interior. Não há guardas nem portões, apenas leis naturais de afinidade. Ninguém é retido por castigo, mas pela própria sintonia. E cada passo em direção à luz é conquistado pelo esforço de querer ser melhor. Assim, o umbral se revela não como um lugar de condenação, mas como uma escola silenciosa onde se aprende, pouco a pouco, o significado do amor. Dentro das extensas faixas do umbral, há zonas que se tornaram conhecidas por abrigar espíritos em estados específicos de sofrimento. São áreas que vibram conforme as emoções predominantes ali. E em cada uma delas, o cenário muda, como se a paisagem fosse moldada pela mente coletiva. Não se trata de castigo imposto por Deus, mas de um retrato vivo das consequências do que pensamos e sentimos. Uma das regiões mais comoventes é o Vale dos Suicidas, descrito com riqueza de detalhes na obra Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone A. Pereira. Lá, espíritos que interromperam a própria vida despertam em meio a um ambiente que reflete o desespero que os levou ao ato. A paisagem é sombria, as colinas parecem cobertas de uma névoa densa e fria, e há no ar um lamento coletivo que corta o silêncio. Mas mesmo nesse cenário de dor, o amor não está ausente. Equipes de espíritos iluminados, muitas vezes sob a direção de Maria de Nazaré, percorrem esses vales, recolhendo pouco a pouco os que já demonstram arrependimento e vontade de recomeçar. Após o resgate, são levados a hospitais espirituais, onde passam por um longo processo de recuperação e aprendizado. É ali que muitos compreendem pela primeira vez que a vida nunca cessa e que o amor é a única força capaz de curar a alma. Outra região marcante é a das chamadas Cidades das Sombras, mencionadas por André Luiz em Libertação. São verdadeiros aglomerados de espíritos endurecidos, dominados por chefes espirituais que criaram ali sistemas de poder, controle e exploração. Nessas cidades há construções, ruas e até formas de governo, mas tudo é movido pela ilusão do domínio. Espíritos que na Terra se acostumaram a manipular, comandar e subjugar outros, acabam presos nas mesmas tramas que criaram, vivendo em constante disputa e vigilância. As energias ali são pesadas, a luz é escassa e o ar parece vibrar com ondas de medo. Mas mesmo nesses redutos de sombra, a lei do progresso age silenciosamente. Quando um coração se arrepende, quando um pensamento de amor rompe o ciclo do ódio, as equipes socorristas conseguem atravessar as barreiras vibratórias e conduzir aquele espírito para tratamento. Há ainda os postos de triagem, regiões de fronteira entre o umbral e as colônias espirituais. São lugares de intenso movimento, semelhantes a hospitais de campanha. Espíritos resgatados das zonas inferiores chegam ali desorientados, esgotados e muitas vezes incrédulos. São recebidos por enfermeiros e instrutores espirituais vestidos de branco, que os ajudam a compreender sua nova realidade. Ali, recebem passes, repouso e esclarecimento. Aos poucos, começam a sentir que não estão mais sozinhos. A culpa cede espaço à esperança, e o medo se transforma em aprendizado. Depois seguem para colônias como Nosso Lar, onde prosseguem o tratamento e iniciam uma nova fase de evolução. Cada uma dessas regiões, embora marcada pela dor, é também um laboratório de transformação. São estágios do mesmo caminho, da queda à ascensão, da sombra à luz. E se o umbral é o espelho das imperfeições humanas, é também o primeiro degrau da escada que conduz à redenção. Para compreender o umbral, é preciso entender as leis sutis que o sustentam. Tudo no mundo espiritual é regido pela vibração do pensamento. Ninguém é levado ao umbral por decreto ou julgamento divino. É o próprio espírito quem, ao desencarnar,
se atrai para o ambiente que vibra na mesma frequência de sua mente. Essa é a primeira e mais importante dinâmica, a lei de sintonia. Assim como na Terra nos aproximamos de pessoas e lugares que combinam conosco, no plano espiritual, isso ocorre em grau muito mais intenso. Espíritos tomados pelo ódio, pela culpa ou pelo vício unem-se naturalmente a outros na mesma condição, formando coletividades que vibram em uníssono. Essa vibração cria substância. Os pensamentos e emoções, especialmente os negativos, condensam matéria espiritual e plasmam ambientes inteiros. É a ideoplastia, a capacidade da mente de dar forma à energia. O medo, por exemplo, produz sombras densas. A revolta gera tempestades magnéticas. A culpa se transforma em lama espiritual. Cada espírito contribui inconscientemente para a criação coletiva do cenário em que vive. Por isso, o umbral é também um mundo mental coletivo, alimentado pela força dos pensamentos humanos. Quando muitos espíritos cultivam a mesma ideia, ela ganha corpo e consistência, tornando-se quase tangível. É assim que surgem as cidades sombrias, os vales e os campos nevoentos descritos pelos médiuns. Nada ali é material no sentido terreno, mas tudo é real para quem o vivencia. Outro fenômeno muito comum nessas zonas é o da vampirização psíquica. Espíritos desequilibrados se ligam a outros, encarnados ou desencarnados, para sugar-lhes as energias vitais. No caso dos encarnados, esses laços costumam se formar por afinidade. O alcoólatra atrai ex-alcoólatras, o sensualista atrai entidades ainda presas ao prazer, o revoltado alimenta-se e alimenta companheiros de revolta. Criam-se circuitos de dependência energética, onde um influencia o outro, reforçando padrões destrutivos. É por isso que o Evangelho ensina: vigiai e orai. A oração, quando sincera, rompe esses laços vibratórios, desfazendo as correntes invisíveis que mantêm a alma presa. Há também fenômenos mais graves, como a ovoidização, citada por André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Quando o espírito permanece por séculos fixado em sentimentos de ódio, inveja ou remorso, sua mente perde a capacidade de manter a forma humana do perispírito. Ele se contrai, tornando-se uma esfera opaca e quase inconsciente, uma espécie de ovoide energético. Nessas condições, pode ser usado como instrumento por obsessores, aderindo-se magneticamente a encarnados e influenciando suas emoções. É um estado de profundo sofrimento e despersonalização, mas jamais irreversível, pois a misericórdia divina alcança até os mais caídos. Apesar da aparência sombria, o umbral é um campo de intensa atividade. Equipes espirituais patrulham suas regiões, recolhendo almas arrependidas e combatendo os focos de desequilíbrio. A cada resgate, a luz avança um pouco mais sobre a escuridão. E mesmo os que ainda persistem na sombra, um dia cansados de sofrer, clamarão por Deus e serão ouvidos. O umbral é movimento, é processo, é transformação contínua, é a oficina silenciosa onde o espírito aprende que ninguém é escravo eterno das próprias trevas, porque o amor é a força que dissolve qualquer prisão. Nenhuma alma permanece esquecida, mesmo nas regiões mais densas do umbral, onde o nevoeiro parece engolir toda a esperança, há olhos espirituais vigilantes e corações dedicados à caridade. São as equipes de socorro, compostas por espíritos de amor e coragem, que descem periodicamente a essas zonas sombrias em missões de resgate. Eles percorrem vales, cavernas e cidades trevosas, guiados por uma luz que não se apaga, a luz do amor em serviço. Onde muitos veem apenas condenação, eles enxergam oportunidades de redenção. O processo de resgate, porém, não ocorre por acaso. A espiritualidade respeita o livre-arbítrio, e ninguém é retirado do umbral à força. O primeiro passo é sempre íntimo e silencioso: o arrependimento. Quando o espírito, cansado de sofrer, ergue o pensamento e implora por ajuda, ainda que em um sussurro mental, uma vibração diferente se acende. Esse único pensamento de mudança é o clarão que as equipes socorristas aguardam. Imediatamente, pela sintonia vibratória, a súplica é captada e a resposta divina começa. Espíritos em prece, familiares encarnados que oram, amigos que pedem por aquele ser querido, todos esses gestos formam correntes de luz que abrem brechas no nevoeiro do umbral. Então, os socorristas se aproximam. A descrição feita por André Luiz em Nosso Lar é comovente. Espíritos vestidos de branco e irradiando serenidade amparam os caídos com ternura, muitas vezes carregando-os nos braços. O que parecia impossível acontece.
a densidade começa a se dissolver. O ambiente, antes opaco, clareia. O espírito é levado a uma região intermediária, um posto de triagem, onde recebe cuidados iniciais. Ali, as vibrações agressivas vão sendo drenadas por passes, preces e tratamentos magnéticos. Aos poucos, ele desperta como quem retorna de um pesadelo. Após esse primeiro atendimento, inicia-se uma nova fase, o reerguimento moral. Os recém-resgatados são conduzidos às colônias espirituais, como Nosso Lar, Colônia Esperança e tantas outras espalhadas sobre o território terrestre. São comunidades de aprendizado e serviço organizadas segundo a lei do amor. Nelas, o espírito encontra médicos, instrutores e amigos que o ajudam a compreender as causas de seu sofrimento. Aprende que cada dor teve um propósito e que o arrependimento sincero é o ponto de partida para a reparação. Muitos se dedicam a trabalhar em hospitais e escolas espirituais, auxiliando outros sofredores. É o ciclo da caridade transformando a dor em serviço. O resgate do umbral é sempre uma obra coletiva. O espírito que ora, o encarnado que intercede, os benfeitores que atendem. Nenhuma prece se perde. Mesmo o choro silencioso de uma mãe por seu filho desencarnado ecoa nessas regiões e pode ser o fio de luz que guia uma equipe até ele. Assim, o umbral cumpre sua missão: não aprisionar, mas lapidar corações. Cada lágrima ali derramada será um dia transformada em aprendizado e fé. O umbral é, antes de tudo, uma escola silenciosa. Lá, o espírito não é punido, mas convidado a refletir sobre si mesmo. Cada experiência, cada dor, é um espelho que devolve à consciência aquilo que ela precisa enxergar para evoluir. Os que ali permanecem não são maus no sentido absoluto, mas filhos de Deus em processo de amadurecimento, ainda aprendendo a transformar orgulho em humildade, rancor em perdão, egoísmo em amor. É nesse ambiente de reequilíbrio que a alma compreende, com profundidade, a verdade contida nas palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dos maiores mitos que envolvem o umbral é a ideia de que todos passarão por ele. Isso não é verdade. Muitos espíritos, ao desencarnarem com a consciência tranquila e o coração sereno, são conduzidos diretamente a colônias de aprendizado e não necessitam dessa fase de purificação. O umbral é uma experiência vibratória e não uma estação obrigatória. Ele acolhe aqueles que ainda carregam resíduos mentais densos, não como castigo, mas como tratamento. Outro mito é acreditar que o umbral é eterno. Nenhum sofrimento o é. A dor é um recurso educativo da vida, e o amor divino jamais abandona quem quer que seja. Não há eternidade no desespero, apenas tempo para aprender. O que o umbral realmente nos ensina é que a vida continua, e que cada pensamento é uma semente lançada no solo do espírito. Aquilo que cultivamos hoje, seja amor ou indiferença, perdão ou rancor, germinará no mundo espiritual como paisagem, companhia e destino. Por isso, cuidar do que pensamos e sentimos é o melhor preparo para a vida após a morte. As preces, o trabalho no bem, o estudo, o esforço de compreender e perdoar são as chaves que nos libertam das vibrações mais densas, mesmo antes de desencarnar. Quem aprende a viver em paz aqui, leva a paz como passaporte para o além. Quando compreendemos o umbral sob essa ótica, o medo se dissolve e dá lugar à responsabilidade. Ninguém está condenado, mas todos são chamados a crescer. E o que parece um abismo torna-se ponte. A ponte entre o velho eu, preso à culpa e à ignorância, e o novo ser que desperta para o amor e para a luz. Porque, no fundo, o umbral não é um lugar fora de nós. É um estado da alma que se transforma quando o coração decide amar. Que essa reflexão te inspire a olhar para dentro com ternura e coragem. E se em algum momento da vida sentires que caminhas na sombra, lembra-te: o mesmo sol que brilha sobre os mundos mais puros também ilumina, pacientemente, cada canto do umbral. Ele nunca deixou de brilhar, apenas aguardava que teus olhos se abrissem para vê-lo.